Aqui é o Luiz com mais um vídeo e nesse vídeo vamos conversar sobre o que podemos esperar, né, de 2026. Já que hoje é dia 5/12/2025, então faltam aí mais ou menos 26 dias, né, para a entrada de 2026. E aí a gente já começa a fazer a reflexão, né, fazer um balanço de fato de como foi a nossa vida nesse ano. Todos os anos, eu não sei se acontece com você, todos os anos no início de dezembro já bate, né, essa consciência, né, esse revisionamento, vamos dizer assim, da nossa vida, né, de como que foi em várias áreas da nossa vida, porque a nossa vida tem sim várias áreas, né, tem a área financeira, a área de relacionamentos, a nossa área emocional, espiritual, profissional, enfim. E aí a gente vai tentando entender, né. Uma coisa interessante é que as nossas ações, né, tudo que a gente faz, assim, a forma como a gente reage a problemas, tudo é consequência da maneira como a gente pensa, né? Então a gente sempre vai trazer o melhor que a gente pensa naquele momento para poder trazer como resposta a alguma demanda ali do dia a dia. Então é assim que a gente age, né? A gente sempre vai fazer o nosso melhor, embora pudéssemos fazer muito melhor, né? Mas o que tem disponível é aquilo. Então, partindo desse pressuposto, né, as chances da gente continuar com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos serão altas, né? Por quê? Porque isso já está, de certo modo, condicionado no nosso sistema nervoso. O que a gente precisa fazer, de fato, é buscar melhorar naquilo que dá, né? E sem cair em falsas promessas que nós fazemos para nós mesmos. Porque os nossos pensamentos, eles acontecem, né? São vários pensamentos que nós temos durante o dia e aquilo é influenciado por várias impressões que nós recebemos do mundo exterior, né? Então é um ambiente, são pessoas ao nosso redor, né? Pessoas do nosso trabalho, pai, mãe, né? Tio, tia, avó, amigos, enfim. É um ambiente que a gente frequenta, a gente tem sim essa impressão. Essa impressão fica na memória, né? Porque aquilo serve de base para a gente poder se orientar no mundo. Então, às vezes, quando a gente fala de 2026, principalmente, a gente está falando de um novo ciclo, né? É um ciclo, ele dá a impressão que é um ciclo, né? Porque nós usamos o calendário, então nós fazemos esse fechamento, como temos as estações do ano, né? Temos os ciclos, de fato, né? Todos os anos. Ele dá a impressão que é algo circular, né? Dá a impressão que se repetem as mesmas coisas. Só que quando você para pensar, para analisar, na verdade, nós passamos por uma linha reta, né? É uma linha reta desses ciclos, né? Então esse ciclo, essa linha reta, na verdade, é composto por ciclos, né? E a partir disso, então, uma certeza que nós temos é justamente a nossa própria mudança física, né? Nós nascemos e aí entramos na fase infantil, depois a fase adolescente, depois a fase da juventude, depois vem a pré, né? Vamos dizer assim, nós entramos numa fase de pré-adulto, se podemos chamar assim, até que de fato nós nos tornamos adultos. A fase adulta ela acontece, né, entre 18 aos 21 anos, mais ou menos. Depois a gente vai avançando, né, até que de fato muitos especialistas dizem que nós tomamos consciência mesmo da vida adulta a partir dos 28 anos. Né? Antes desse período a gente está numa fase ali de aprendizado, numa fase de formação de identidade e tudo mais, né? Então, eu não sei qual é a sua idade, né? Como eu falei, eu falo em vários vídeos. Próximo ano eu já faço 47 anos. Então são 47 estações, de fato, né? E aí, nisso, principalmente para mim, nessa idade, eu passo a perceber esse balanço da vida, ele se torna muito mais intenso, né? E aí a gente começa a refletir, a ver o que realmente é importante na vida. Hoje em dia, eu confesso para você, eu tenho buscado muita paz de espírito. Muita paz de espírito. Por quê? Porque a minha energia está acabando a cada ano. Ela vai, por mais que
Isso é um fato da vida, né? Por mais que a gente vê aí diversas tecnologias, diversos recursos, né, para prolongar a juventude, isso é um fato, né? Antigamente as pessoas na meia idade, sei lá, na década de 40, 50, eram consideradas, né, tipo, pessoas muito velhas, né? Até porque as pessoas faleciam mais cedo, né? Porque tinham certos diagnósticos, certas doenças que não foram detectadas. Por quê? Porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Então hoje a área da saúde tem diversas prevenções, né, que acaba prolongando a nossa vida. Então isso aí é um fato, né, é uma tendência. Eu não sei até onde isso chega. Tem muitas pessoas assim que são, como se diz, né, as pessoas elas são entusiastas, né, dessa questão da vida prolongada. Eu tenho pavor, né, só de pensar, sei lá, viver mais de 100 anos deve ser uma coisa horrível, né? Então, por quê? Porque justamente o paraíso não é na Terra, né? Aqui é só um rascunho, né? A nossa vida mesmo, a vida eterna é muito mais, né? Quando a gente fala de eternidade, aí entra a questão metafísica, a gente está falando de algo assim que é inconcebível para a mente material, né? Nós não podemos conceder isso. Podemos imaginar um pouco, né? Algo que se eterniza, né? Fica para sempre. Enfim, nós sabemos que a nossa vida, então, aqui na Terra, ela é limitada. Todos nós nascemos e temos a única certeza do ser humano é essa, que nós vamos morrer, né? E eu, pessoalmente, acredito que é uma vez só. Tá? Por quê? Porque os fatos mostram isso. Tá? Mesmo as pessoas que têm outras crenças, elas acreditam na questão de voltar, né? Mas mesmo as pessoas que acreditam nisso, né, do retorno várias vezes, em algum momento isso tem que acabar, isso não é eterno. Enfim, isso aí é um outro assunto, né, muito... Eu estudei esse assunto e cheguei à conclusão que, enfim, cada um tem uma opinião pessoal, mas o fato é que, pelo menos nessa vida, independente da sua crença, essa vida atual, ela vai chegar no fim, né? Então vamos passar pelo processo de morte e isso é um fato, né? Isso pode acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, 100 anos eu sei que não vai acontecer, né? Em algum momento a gente vai partir. Então essa é a única certeza que nós temos. Ok. E temos certeza também que vamos perder entes queridos no próximo ano. E eu sei que é pesado falar isso, mas é uma realidade. Esse ano aconteceu, o ano passado aconteceu também, todos os anos acontece isso, tá? E nós, por isso que até no último vídeo eu falei, né? Eu gravei um vídeo falando sobre a consciência da morte. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para se preparar, independente de 2026, 2027, 2028 e assim sucessivamente. Essa consciência da nossa limitação, né? Inclusive, na filosofia, os gregos, né, chamam isso de memento mori. Inclusive, eu já gravei vídeos sobre isso. Temos vários canais que falam sobre o estoicismo, né, falando desse ponto aí, que é justamente a consciência da morte. A consciência da morte não no sentido de você ficar neurótico, pensando na morte o tempo todo, mas que nós pensemos na morte todos os dias, no sentido de ter essa consciência e tentar melhorar, seja a nossa comunicação com os outros, né, seja as nossas ações, para que se de fato a morte chegar para nós, nós possamos ir com a consciência aliviada, né? Então, existe esse elemento. Eu acho que é um dos primeiros elementos, né, a se refletir é esse. Porque ninguém está começando a vida agora, né? O fato é esse. E aqui a gente parte para o segundo ponto. Todo mundo está em alguma situação. Essa situação ela pode ser boa ou ruim em diversas áreas, né? Tipo, às vezes a pessoa pode estar indo bem na vida profissional, na vida emocional dela não está legal, né? Ou na vida religiosa dela, ela não está praticando religião ali como deveria, que é no meu caso. Eu vou pedir uma licença rápida para você. Tomar uma água. Tá bem quente, né? Hoje eu deixei o copo de água aqui. Eu acho isso importante. Eu não fazia isso e tomei consciência de fazer, né? Principalmente
nesses vídeos reflexivos aí que eu tenho gravado, que são um pouco mais longos. Não sei se esse aqui vai ficar muito grande, mas enfim. Mas é isso. Então, a gente deve ter essa consciência, né? Então, nesse ponto, e é por isso até mesmo que nós estamos chegando no final do ano, isso é importante, da questão da reunião de família, né? Da gente, mesmo que a gente tenha aquele tio ou tia chata, né? Que a gente, por caridade, ature ele, né? Se caso for o fato, né? Se caso for o acontecimento, né? De reunir família e tudo mais, para que a gente não seja chato, pelo menos aqui no momento, né? Para que possamos levar um pouquinho ali de alegria, de atenção para aquela pessoa. Porque às vezes, principalmente uma pessoa mais idosa e os nossos parentes têm mais idade que a gente, e aí acaba que a gente precisa então ter essa paciência, né? Não só com parentes mais velhos, mas também, se é o seu caso, se você tem filhos ou sobrinhos, né, para que você realmente tenha essa paciência, pelo menos naquele dia, né, não crie caso, não jogue... Acontece muito, né, reunião de família, aí surge um assunto mal resolvido, aí começa aquela lavação de roupa, fica aquele clima chato, né, então, se caso acontecer, que não seja, que não seja nós para causar esse incômodo, que seja outra pessoa. E se acontecer, a gente ouve, deixa a pessoa falar, não entra em discussão, porque a discussão a gente às vezes no calor da emoção, e esse acontece comigo, eu sou bem intenso, né? Às vezes eu quero argumentar tudo, né? Quero vencer a pessoa no argumento, e nem sempre isso é necessário, né? Porque a gente fica falando. No caso de gravar vídeos aqui, esse é um dos motivos que eu gosto de gravar, é que a gente tem que realmente trazer um raciocínio rápido, acaba sendo um monólogo, né? Porque nesse exato momento estou conversando com a câmera, mas esse vídeo vai se tornar público. Então, se for parar para pensar, é uma atividade meio doida, né? Gravar vídeo, assim, no sentido de sei lá, uma atividade... Enfim, é uma atividade estranha. Mas, parando para pensar nisso agora, é realmente uma atividade estranha. Eu estou aqui falando com a câmera, embora eu tenha consciência, tenha memória de que, né, tem toda a questão da gente saber o propósito disso, mas nesse exato momento eu estou aqui sozinho gravando esse vídeo, né? Então acaba sendo um monólogo e conversando com você, tentando passando essa mensagem para ver se você consegue realmente aplicar alguma coisa aí na sua vida. Enfim, eu tenho feito isso desde 2012, por isso que eu criei esse canal. Quer dizer, então são mais de 10 anos gravando vídeos, né? Então é uma coisa... Mas enfim, é uma reflexão que bateu agora aqui. Putz, eu tô sozinho aqui, tô falando com a câmera. Sabe, às vezes você tem essa autoconsciência assim, é estranho. Mas enfim, é isso que acontece. Voltando ao assunto, então, o que a gente precisa fazer é justamente não... Um princípio básico é não encher o saco dos outros, né? É difícil porque a gente sempre quer trazer o nosso ponto de vista, a gente quer impor as nossas vontades, e eu acho que tomar consciência disso é importante, né? Dito isso, depois vem a questão dos hábitos, né? Que a gente vai ter, como eu disse no início do vídeo, há uma tendência muito forte da gente repetir os velhos hábitos, porque a gente sabe que funciona. O nosso cérebro aprendeu de que, por exemplo, determinada ação como escovar os dentes funciona, né? Porque a gente já fez isso por repetidas e repetidas vezes, né? Talvez milhões de vezes ao longo da nossa vida, dependendo da nossa idade, não sei, né? Eu não sei se milhões, né? Teria que fazer as contas, né? Enfim, não chega a ser milhões não, mas milhares, né? Milhares de vezes nós repetimos esse hábito. É óbvio que a gente tem consciência e necessidade de fazer isso, porque por vários motivos que nós sabemos, né? Não precisa trazer. Mas o mesmo acontece com hábitos negativos, né? São hábitos repetitivos. Eu mesmo tenho vários hábitos negativos ainda, tá? Com certeza. Tem vários hábitos que precisam ser trabalhados, né? E essa questão de hábito é muito relativa, porque às vezes, e é por isso que a gente precisa tomar cuidado para não cair na soberba, né? De quando realizar alguma coisa ali produtiva, alguma coisa que traz resultado,
da gente não acreditar que a gente é o super-homem ou a super-girl, né? Achar que a gente é o cara, né? Ou é a mulher e tal, não sei. A gente não é isso. Então a gente sempre está propenso a cair em maus hábitos também, mesmo que a gente esteja num nível avançado, né? Isso aí faz parte do ser humano. Então não existe isso, não existe pessoas. É uma ilusão, é mentira, tá? Tirando os santos, que é outro assunto, né? Os santos, sim, eles têm uma virtude assim elevada. Mesmo os santos, eles tinham os seus maus hábitos, mas na questão das virtudes, eles eram pessoas assim, né? Primeiro que essas pessoas receberam a graça divina, né? Então eles tinham, a inteligência deles era algo assim sobrenatural, de fato, né? Mas eram pessoas realmente elevadíssimas, são pessoas elevadíssimas, né? Porque eles vivem, eles não estão mortos. Mas nós, por exemplo, e eu vejo hoje em dia essa banalização do termo desenvolvimento pessoal, e a gente vê diversos youtubers, né, famosinhos aí, tipo, aparecendo escândalos, né, enfim, de violência física, e a gente todo mundo está propenso a isso, né, todo mundo, eu, você, claro que a gente não vai cometer violência física, né, mas eu digo assim, as nossas piores falhas que a gente esconde das pessoas, às vezes elas vêm à tona, né, porque a internet, né, o próprio YouTube, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas eu estou conversando com você, mas você não me conhece pessoalmente. As únicas pessoas que me conhecem pessoalmente são aquelas que convivem comigo de fato, né? Então elas sabem das minhas falhas, dos meus defeitos, e eu tenho muitos, você entendeu? E tá tudo certo, mas eu não tenho medo nenhum de dizer isso, tá? Eu sempre digo, eu sempre disse isso nos meus vídeos, eu nunca posei assim de que eu sou, né, uma pessoa que conhece, não conheço nada, eu estou aprendendo até hoje, né, a gente é falho mesmo, né, mas como eu disse no último vídeo, então para quem tem religião, para quem segue a religião, tem a questão da confissão, então você vai, faz um exame de consciência, vê, né, as coisas erradas que a gente faz, vai lá, confessa com o padre e tenta não cometer aquilo de novo, né, e a gente vai fazendo, vai se esforçando. É um processo, ok? Então isso ajuda até psicologicamente, porque você toma consciência de que a gente não é bonzinho. Eu sei disso, né? Mas só que aí a internet ela proporciona isso. Então às vezes, principalmente quem tem milhões de seguidores, às vezes a pessoa posa né, como perfeita. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente acaba se espelhando nisso e acaba criando um mundo utópico, né? Um mundo ilusório, assim. Esquece da realidade, da nossa própria vida. E eu vou tomar mais um copo de água. Então isso acontece. E aí, então vem essa questão da repetição de hábitos. E o que vai fazer com que a gente mude de fato é essa consciência, né? De lutar, porque a gente está nesse mundo, esse mundo, antes de mais nada, é uma batalha. A gente está numa batalha espiritual, né? Estamos enfrentando uma batalha de fato, são forças invisíveis, né, que estão em conflito e a gente está no meio disso, está no meio dessa bagunça toda. E aí é exigido de nós algum esforço, né, seja psíquico e espiritual também, né, intelectual, emocional, para poder lutar contra os nossos desejos, né? E há certos desejos assim que são muito fortes, eu sei disso. A gente cai, né? A gente é levado a gente cai em tentação mesmo, tá? E quando eu falo tentação, não é só na questão da castidade, mas também em várias outras questões, né? São omissões que a gente tem também, né? A gente poderia, hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, né, por telefone. Enquanto eu conversava com ela, eu falei, nossa, olha só, eu passei praticamente uma semana, né, sem falar com ela, assim, nessa correria e tal. Eu falei,
isso não é justificável, né? Ficar esse tempão sem falar com a minha mãe. Às vezes eu mando um bom dia para ela, mando um áudio ou visito ela, mas o fato é que eu poderia estar mais presente, né, na vida dela. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, putz, eu poderia estar mais presente, né? E às vezes a gente perde tempo com coisas banais, né, sendo que aquele tempo poderia ser utilizado para realmente marcar essa presença na vida do outro, seja os nossos pais, né, as pessoas que são importantes para nós, enfim. Então, eu acho que a melhoria vem nesse sentido, né? Não no sentido de conquista, né? Muitas vezes a gente tem visto, e agora vai entrar nesse assunto da conquista, né? O que a gente pode esperar de conquista em 2026, e aí vem aquela ideia, né, é óbvio que a gente tem essa ideia de melhorar a nossa vida financeiramente. A gente sabe que o dinheiro ele proporciona conforto, né? Por exemplo, se você tem que nem eu não tenho convênio médico, né? Mas no último vídeo eu compartilhei a questão que eu fui fazer alguns exames, né, exames cardiológicos, e eu não tinha convênio, né? Eu não tenho convênio. Então aí tem toda a questão de você pagar um médico particular, que muitas pessoas não têm condições de pagar, porque é caro, né? De acordo com a realidade de cada um e tal. Mas enfim, eu estava pensando, no patamar assim, que eu estou nesse sentido, né, de ser empresário e tal, graças a Deus eu tenho essa condição, né? Porque eu vou lá, trabalho e tal. E tem isso, mas muitas pessoas não têm, né? Então, nesse ponto você percebe que sim, o dinheiro ele ajuda nesse sentido, né? Às vezes para você, como não tem filhos, né? Mas várias vezes, às vezes eu lembro de episódios da minha mãe passar mal e tal, e demorar o processo para ser atendida no sistema de saúde público, eu pagar para ela um médico particular, né, tal, sem problema nenhum. Então, nesse ponto aí você percebe realmente o valor do dinheiro, não para ostentar, esbanjar, tal, mas sim para ele cumprir uma funcionalidade que vai contribuir com as pessoas ao redor, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que banalizam, né? O que não é banalizado, na verdade, né? Tudo é banalizado hoje em dia. Mas pessoas que têm um patamar financeiro bastante elevado, né? E que, mesmo assim, são infelizes, né? Ou se não, algumas pessoas que acumulam riqueza nas custas, né? Aquele dinheiro maldito, né? Que é um dinheiro ilícito, né? Seja que você sabe quais são os meios, né? Os escândalos, tanto na corrupção quanto na pessoas que fraudam, né? Teve o caso aí desse Banco Master, né? Fraudam na questão da contabilidade, né? Tudo mais, estelionatários, pirâmide financeira, sabe? Então a gente vê, e tá caindo, né? Cada um desses aí estão caindo, estão aparecendo na mídia. Eu não preciso mencionar nomes, mas você sabe do que eu estou falando, né? Então é isso. Sim, se 2026 eu conseguir melhorar financeiramente, excelente. Se não, eu vou estar feliz do mesmo jeito, né? Até porque, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo o real valor das coisas, né? Do que você realmente precisa, assim, de bens materiais e tal. Então, tá tudo tranquilo, sabe? Nesse sentido. Então, a chance são de que... Agora vem um outro ponto importante, né? Que é a única garantia que a gente tem, pelo menos no ponto de vista profissional, se a gente tiver saúde, é de que a gente vai fazer o melhor trabalho nosso, fazer o melhor nosso, entregar o melhor produto. Como empresário, eu busco entregar o melhor produto, né? Chego a ser até meio obsessivo com isso, tá? O produto final ele tem que ser impecável, né? Eu estou falando aqui de camisetas, né, que eu tenho uma confecção, e também de alguns produtos que eu ofereço como afiliado, né, ou que eu indico,
são produtos que realmente têm que trazer um benefício, né, para o cliente final. Por quê? Porque o que mantém a gente consistente em qualquer trabalho, seja youtubers, né, seja influenciadores aí, é justamente o resultado que aquele influenciador ou influenciadora está oferecendo ao seu público, né? Por exemplo, eu acompanho por muitos anos o Baster, né? O Baster lá da Baster.com, na questão financeira, né? Eu acompanho ele, deve ter aí uns 20 anos, né? O Baster, ele não tem milhões de inscritos, e até bom, tá? Eu acho que... Por quê? Porque ele fala a verdade, para começar, né? As pessoas que falam a verdade, elas não têm muita relevância para a massa, né? No sentido assim, é um filtro. E esse filtro é excelente. Por quê? Porque o Basta ele consegue comunicar com pessoas que realmente querem ouvi-lo, né? Então, ele tem lá, sei lá, é bastante. Um público, ele poderia ter milhões de seguidores. Ele está lá, não sei se é 110 ou 120 mil inscritos, mas desses inscritos que ele tem, eles são totalmente engajados e por muitos anos. Por quê? Porque ele gera resultado. Para você ter uma ideia, o Baster, hoje em dia, ele nem ministra mais cursos, tá? Porque ele fez um exame de consciência lá e chegou à conclusão de que oferecer curso é ilícito, tá? É algo de valor dele, eu entendo ele perfeitamente, né? Então, o conteúdo que ele entrega tem um valor enorme, né? Ele fala coisas simples, né? Simples, práticas, mas que todo mundo quer algo sofisticado. Por quê? Porque o Baster é uma pessoa simples, né? Ele vai lá, faz as lives dele, né? E sem sofisticação, ele mostra, fala, olha, para você poder ter uma tranquilidade financeira, você precisa trabalhar, poupar e investir. E investir não significa investir necessariamente no mercado financeiro. Você pode comprar, você pode colocar na poupança, sei lá, sabe, fazer você pode fazer aportes mensalmente na poupança que vai chegar a um determinado ponto que você vai ter uma tranquilidade. Não significa que você vai ser milionário ou bilionário, mas você vai ter uma tranquilidade, né? E aí você vai poder viajar. É óbvio que você não vai ter uma vida de milionário, né? Porque ter uma vida de milionário é outra coisa, é outra conversa. Mas você vai ter uma tranquilidade financeira, né? Então basta parte disso, e tem vários testemunhos assim que eu vejo assim, chega até a emocionar a gente, né? Quando as pessoas que estavam endividadas, estavam afundadas no vermelho, e aí seguiu a filosofia do Baster e conseguiu, de fato, ter um resultado positivo, né? Quer dizer que é aquele negócio, né? Pelos frutos conhecerei. Então o Baster ele gera um resultado. E ele mesmo já disse, ele fala, cara, eu não vou... Ele poderia facilmente lançar um curso aí de 5 mil, 6 mil reais, mas ele não faz isso, né? E é isso. Então esse filtro eu acho extremamente necessário, porque o ano que vem o que vai ter de especulação, né, tanto no mercado financeiro quanto política, de futebol, vai ser uma coisa assim. E se você não tiver essa noção desses assuntos que eu estou falando aqui, não que eu seja o porta-voz da moralidade, jamais, tá? Eu estou compartilhando com você uma reflexão para que você pense nisso, né? Nas coisas básicas que a gente, independente de qualquer governo que entrar, tá? A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle se vai entrar um governo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, entendeu? A gente não controla isso. O que a gente pode fazer é ir lá votar de acordo com cada opinião, né? Por isso que a democracia é isso. Cabe a pessoa avaliar, né? Avaliar o resultado, avaliar aquilo que ela acha, que entende que é bom para ela, e ir lá votar. Até porque se a gente não vota, né, a gente tem problemas com a justiça eleitoral. Pelo menos aqui no Brasil funciona assim, né? Mas assim, agora o restante dos fatores externos, a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre as outras pessoas. Por mais que a gente tenta argumentar, debater, tentar convencer, a gente não consegue, né? Então, chega num ponto assim que por isso que
esse trabalho individual, né, essa questão de trazer autoconsciência no sentido de entender que cada um de nós é um indivíduo, né, que cada um de nós temos responsabilidades assim, tanto afetivas, né, temos responsabilidades sociais, fiscais. Isso aí não vai mudar nada, né? Pelo contrário, pode até... Exemplo disso é o próprio YouTube, né, que está ficando com... Eu entendo o que o YouTube está fazendo, ele está criando critérios para que ele também não seja prejudicado. Por quê? Porque o YouTube é uma excelente plataforma de comunicação, né? Criação de público, conteúdo. E aí ele precisa então se precaver para que ele consiga se manter, né? Mas assim, tenho certeza que as leis vão ficar cada vez mais duras. A gente não vai poder falar qualquer coisa daqui a um tempo, né? Tá tudo certo, mas a gente vai se articulando, né? Isso aí é uma tendência mundial, não é só no Brasil. Mas ainda no Brasil nós temos muita liberdade, né? Desde que nós possamos utilizar a nossa liberdade com consciência, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o livre-arbítrio é fazer o que a gente quer. Embora a gente pode fazer o que a gente quer dentro de um limite, óbvio, né? Desde que haja concessões, né? Mas existe um limite, né? De ação nossa. Então, nem tudo podemos, né? Até porque se sairmos fora da linha no sentido da justiça, né? Existem aí leis de trânsito, leis naturais e tudo mais, né? As leis naturais e a justiça também é do Estado, né? Então, a gente precisa seguir isso. Mas, e essas leis podem mudar o tempo todo, né? Então ali a gente vai sobrevivendo a isso e vai fazendo o que é possível. É assim que funciona a vida, né? E se caso, de repente, a gente consegue, sei lá, né? Que isso também é um pouco de sorte, né? Você conseguir algo na vida profissional que melhore a sua vida financeira, tá tudo certo, né? Não que talvez isso possa ser um mérito nosso, porque tem pessoas que morrem de trabalhar a vida toda e tem uma vida modesta, né? E a pessoa tá feliz com isso. Por quê? Porque ela tem consciência que ela é honesta, nunca prejudicou ninguém, né? Tipo, nunca roubou ninguém, nunca... Enfim, né? Mas o que eu acho que o mais importante é a questão do gerenciamento emocional mesmo, né? E ter essa opinião e não cair em lorota, né? De influenciador, de recortes e tudo mais, né? Eu sou muito analítico, assim, né? Nesse sentido, eu gosto de analisar a situação. Antigamente eu era mais... tomava mais frases prontas como certeza absoluta, né? Então, quando você vai ficando mais velho, assim, você vai percebendo que a vida ela é muito mais dramática do que isso, né? A vida tem esse drama, né? De um lado tem as nossas expectativas pessoais e de outro lado existe a realidade concreta, né? E o mundo em si, na verdade, ele não quer que a gente conquiste os nossos sonhos, os nossos objetivos, tá? É uma dura realidade. Ele não quer isso. Então é preciso um grande esforço, de fato, né, pra gente chegar no patamar ali. E pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça, tá? Mas o fato da gente melhorar no processo já é um grande progresso, né? Ó, até rimou. Tentar melhorar, tentar buscar. E é isso, né? Até antes de gravar esse vídeo eu estava lembrando, né, de uma época mais antiga, assim, onde eu gravava vídeos, eu levava um tripé e gravava vídeos assim, em vários lugares abertos, assim, né? Então, se você é das antigas, assim, você já deve ter me visto gravar vídeos assim, tipo no meio do mato, né? Sei lá, no meio da natureza, assim, e tal. E hoje eu já prefiro gravar em ambiente fechado, sentado, sabe?
E é legal sim também, né? Porque fica mais confortável. Até porque também chega um ponto a gente não tem mais paciência para isso, né? Chegar, armar o tripé e tal. Não que eventualmente eu possa fazer isso, de repente às vezes eu vou em algum lugar, pode até, né, fazer uma lembrança das antigas aí, gravar um vídeo aí em local aberto. Mas a maioria dos vídeos será aqui, tá? Até que eu não... talvez eu possa melhorar o cenário, né? Tem aqui a guitarra, os 2 violões ali. Daqui pretendo comprar um baixo, né? Só que eu preciso desenvolver melhor aqui na guitarra e violão. Desenvolvendo a questão da... aprender mais sobre campo harmônico, né? Estou estudando isso aí. Mas é bom demais, né? E é exatamente isso, né? Você tem um hobby, você tem algo assim, que talvez você não tenha esse ano, que você desenvolva. Isso aqui foi uma terapia para mim esse ano, tá? Porque no final do ano passado eu passei por... O ano passado eu passei por situações muito conturbadas. Esse ano também passei na questão profissional, mas tá tranquilo, tá? Mas isso aqui ajudou demais, tem ajudado, né? Como eu falei, como eu estou hipertenso, é isso mesmo, né? Hipertenso. Estou fazendo uso do medicamento e tal. Eu tive que, pelo menos aí nos primeiros meses, né, do medicamento, eu não posso praticar musculação, atividade assim de como se diz? Atividade anaeróbica, né, vamos dizer assim, né, que exige ali a questão da contração muscular e tal, exercícios de alta intensidade. Mas uma caminhada eu posso fazer, né? E é isso. Então eu tô, vamos dizer assim, tô um pouco sedentário, né? Mas é por pouco tempo. Logo, aí eu vou procurar voltar, retornar e voltar para musculação, né? Até porque eu preciso, né? Tô entrando aí, chegando próximos aos 50 anos, então é preciso que, né, que a gente envelheça com uma carcaça, né? Vamos dizer assim, né? Para que a gente possa então, para que eu possa ter, né? Talvez você tenha 25 ou 20 anos, então você tá novinho ainda. Mas é isso, tá? É isso que eu queria dizer. E por último agora, quero reforçar, se você não tem um hobby, se você não tem uma atividade, eu sugiro fortemente que você busque por isso, né? Desenvolva aí, pratique uma atividade física, seja artes marciais, tem natação, enfim, né? Aquilo que te agrade, mas é importante que você tenha alguma atividade, que não dá para ficar parado. Antes de acabar, último ponto, né, que eu tinha falado. Eu não sei se você gosta de futebol ou não, né? Mas aí tem essa questão da Copa. Eu cheguei a mencionar um pouquinho, né, que vai ter muita especulação, muita notícia. Aí vai ter, além da Copa, vai ter essa questão política que vai ser pesada, né? A gente já tem indícios assim de divisão de pensamentos dentro de um próprio campo, vamos dizer assim, ideológico, né? Pessoas que até então eram aliadas e que vão se dividir. Então vai ser um Deus nos acuda nesse sentido. E aí surge nós, né? Nós ali observando, né? Analisando e tomando as melhores decisões, não no sentido emocional, né? Não de tomar uma decisão emocional, mas sim de tomar uma decisão racional nesse ponto, né? É importante, né? Porque a gente trazer, né? Se esforçar para trazer essa questão racional, porque nós somos emocionais, eu sou emocional também. É óbvio que eu tenho as minhas emoções intensas, né? Não há nenhum problema em sentir emoção. O problema é o que nós fazemos quando temos uma descarga emocional, né? Porque às vezes a gente pode distorcer, enxergar a realidade distorcida, podemos cancelar elementos da realidade, né? ou mesmo generalizar, né? Porque o nosso cérebro ele sempre está buscando uma causa para aquele evento, aquela situação. E às vezes a gente se confunde, fica tudo confundido, né? Então por isso que, eu não sei, eu sou
Eu gosto de analisar nesse sentido, assim, sabe? Acho que até demais, né? Tentar entender uma situação, um evento por várias óticas, assim, né? Talvez isso seja por conta da PNL, né? Estar dissociado da situação, associado, né? Dissociado, enxergar uma situação ali emocional intensa como se fosse um filme, refletir sobre ela, depois associar, sentir aquelas emoções e depois dissociar duas vezes e eu observar quem está observando a situação, né? Inclusive isso é uma técnica de PNL, né? Para que isso? Para você trazer equilíbrio em certos momentos, porque se a gente toma tudo de maneira associada, né? Ou seja, se a gente enxerga apenas com as nossas próprias lentes, né? A gente pode deixar de aprender alguma coisa sobre aquela experiência, né? Então é isso, já falei demais, esse foi o vídeo de hoje e eu vou deixar alguns links aqui abaixo para você, se quiser me seguir nas redes sociais. Também tem links aí de afiliados na Amazon, né? É onde eu vendo os meus livros digitais. Se você tiver a curiosidade ou a vontade de comprá-los, né? Você pode clicar em um desses links aí, tá? Esse vídeo novamente ficou longo, tá? Nem sempre gravarei vídeos tão longos assim, mas esses vídeos reflexivos serão mais longos, tá certo? Vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.